Sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje eu vou mostrar uma função bem interessante que a gente pode usar em diversas planilhas para diversos tipos de casos, que é como usar a função substituir para remover caracteres. Bem, a gente tem aqui uma pequena tabela, onde neste caso eu estou colocando placas de carros e um usuário ou alguém que preenche essa tabela, às vezes pode preencher de maneira errada. Então neste caso aqui, por exemplo, eu vou querer remover esse traço que é o indicador da nossa placa, né, que faz a separação entre letras e números. E para isso, eu vou usar a função que é substituir, então vamos aplicá-la, né, função substituir, a gente dá um tab e o que ele pede? Ele pede o nosso texto, que a gente quer substituir, então a gente seleciona a nossa célula, aplicamos ponto e vírgula. A segunda coisa que ele pede é o texto antigo, ou seja, aquilo que queremos substituir. Neste caso é importante colocar em aspas duplas, para a gente escrever qual é o texto ou qual é o caractere que a gente quer remover. Então nesse caso aqui vai ser traço, esse sinal de hífen, é claro. O próximo termo que ele pede é o novo texto, é aquilo que a gente quer que seja substituído. Como o nosso exemplo não pede nada, vamos deixar vazio o conteúdo. Para deixar vazio, é só aplicar aspas duplas. E o próximo termo que ele pede é o número de ocorrência. A gente vai entender isso mais para frente, mas por enquanto vamos aqui deletar e só deixar desta forma. Então, neste caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai substituir traço por nada, ou seja, ele vai excluir o nosso traço, o nosso sinal de hífen. Então basta vir em OK e pronto, foi substituído. A gente consegue aplicar isso aqui para todas as linhas correspondentes à coluna que a gente está usando de referência. A gente mantém aqui sem formatação e pronto. Esse recurso é muito interessante quando a gente quer corrigir algum problema que acontece em nossas planilhas. Continuando essa substituição, a gente pode aplicar de outras formas. Então, por exemplo, se fosse algum termo, algum texto que teria mais de um hífen, mais de um caractere que a gente quer remover, basta somente colocar o nosso número de referência. Vocês percebam aqui o que aconteceu. Como eu não estipulei um número de referência, o número de vezes que a nossa função substituir vai ser aplicada sobre a nossa célula, ele vai acabar substituindo todos os hífens, todos esses traços que a gente contém na célula. Mas se a gente vir aqui na nossa função e definir que a quantidade de repetições que eu quero que isso faça é apenas uma, ele vai substituir apenas uma vez o nosso hífen. Então vocês viram que eu dei um aspas duplas aqui para ele estar substituindo isso aqui por nada, ou seja, vai estar excluindo. E coloquei o número de ocorrências que isso vai acontecer. Então essa função vai passar por cada caractere no nosso texto, e a partir do momento em que vê o primeiro hífen, o primeiro traço, ele vai estar substituindo, e o segundo ele não vai substituir. Então é um recurso interessante caso você tenha um conteúdo que tem que ser escrito de uma forma padrão. Além disso, a maneira de se implementar isso é muito simples, é só apenas uma função em alguns parâmetros.